Hoje também conosco o Major Carlos Araújo, ele é do Grupamento de Bombeiros Marítimos. Vamos falar, começou setembro, prevenções de afogamentos, tá? Segundo o Corpo de Bombeiros, ano passado, nós tivemos 9 afogamentos nas praias de Pernambuco. Esse ano, nós já temos 9. Já temos, o ano nem terminou. São 9 já, né? Porque, Major, está acontecendo isso. Esse ano, inclusive o tempo não está muito legal assim, né? A gente está vendo muito vento. Mas mesmo assim, todo final de semana, a gente abre o jornal, os portais de notícias, as redes sociais, tem alguém ou realmente morreu por afogamento ou está passando sufoco em alguma praia e os bombeiros têm que socorrer. Muito boa tarde. Realmente, como o doutor falou, na situação diabética, assim na praia nós precisamos da atividade preventiva. A prevenção, ela salva vidas. A educação, ela salva vidas. Então, nós temos uma larga extensão de litoral em meio aquático no estado de Pernambuco, o que faz com que as pessoas estejam sempre na praia. A praia é um cartão postal de Pernambuco, não é? Do nosso Nordeste. Então, por essa razão, nós precisamos agir de forma preventiva, através da educação do Corpo de Bombeiros, para que não estejamos em locais não guarnecidos por guarda-vidas, área com presença de valas, correntes de retorno que podem acarretar ao afogamento. Principalmente porque o meio líquido, meio aquático, ele não é 100% convidativo, porque ele tem os seus riscos, tem os seus perigos. E as pessoas agindo de forma irresponsável, ela trará uma insegurança a si ou a outros. Então, por essa razão, é importante ela sempre respeitar as sinalizações, respeitar as orientações e, acima de tudo, vai à praia, identifique as crianças que estão com a sua guarda, para que elas saibam, em caso que elas venham a se perder, elas saibam como chegar aos seus familiares, seus responsáveis. Observem a orla de Boa Viagem, por exemplo, ela é rica em pedras, em arrecifes. E isso trazem também alguns riscos. Nós temos correntes fixas. Então, são variáveis diretamente ligadas ao afogamento. Então, a orientação ela é a principal arma para que nós não tenhamos afogamentos. Tivemos alguns em áreas desprotegidas, áreas sem a sinalização direta do guarda-vida presente. Nós tivemos afogamentos próximos aos guarda-vidas, e os guarda-vidas atuaram, fizeram a reanimação, porque é uma atividade voltada à responsabilidade de todos, né? O guarda-vidas está para orientar, o guarda-vidas está para fazer a atividade preventiva, mas há também a necessidade que a população ela respeite a sinalização. Essas praias aqui, onde tem mais afogamentos, quais seriam? Nossos guarda-vidas eles estão em locais com a maior probabilidade de acidentes aquáticos. Então, nós nos concentramos na área de Jaboatão, na área de Recife e de Olinda, né, na principal orla. Distribuímos em vários postos de guarda-vidas, eles estão nos locais de maior incidência de afogamentos e concentração de pessoas. Porque quanto maior a quantidade de pessoas do local, maior é a possibilidade de afogamento. Então, os guarda-vidas eles sinalizam aqueles locais e eles buscam, através de orientação e a prevenção, que essas pessoas, caso venham a entrar no mar, elas entrem com a forma mais precavida possível. Essa questão agora dessa ventania que está acontecendo, tem até um alerta da APAC sobre ventos ao longo dessa semana. O vento, ele também pode ajudar nessa questão da pessoa se afogar, não, por causa de ondas? Sim, a natureza do afogamento ela está envolvida em relação ao mar, ao vento, à estação do ano, à lua, propriamente dita. Quanto maior a lua nós tivermos no céu, maior será a intensidade do mar. O vento, propriamente dito, ele faz com que as ondas sejam mais fortes ou as correntezas estejam mais acentuadas. Então, sim, Cardinô, a natureza ela é completa nesse sentido. O vento influencia, a lua ela influencia na altura das marés e a estação do ano na qualidade da água do mar. Se ela está mais turva, se ela está mais limpa.
Então há uma influência constante e sempre o grupamento de bombeiros marítimos, nós informamos a sociedade dessas peculiaridades. Estamos constantemente informando os riscos, a observação quanto a caravelas, por exemplo. Esse período de vento, nós temos uma grande quantidade de caravelas, aquela água-viva. Água-viva. Que ela tem uma cor peculiar, às vezes roxa, às vezes rosa, o que traz a atenção das crianças. E aí nós orientamos os pais para que eles se mantenham distantes, porque elas podem trazer um ferimento através de uma queimadura química, né? Uma reação química na pele, que vai trazer dor a quem tiver o contato. Major, eu vi aqui uma pessoa colocando sobre Piedade, falando que na época que tinha mangue, não tinha ataque de tubarão. Aliás, aquela região ali de Jaboatão, né, na beira da praia, toda ela era de mangue, né? Tinha lagoas, inclusive. Aterraram tudo. Aterraram tudo. Depois não dá para reclamar que alagou. Agora eu discordo aqui pela história do Estado que não tinha ataque de tubarão, porque o padre da igrejinha foi comido por um tubarão. E eu estou falando aqui, acho que é década de 40, né? Exatamente. Na realidade, qualquer área que tenhamos contato de seres humanos, praia, mar, existirá a possibilidade do contato com o animal marinho. Afinal, é o ambiente natural do animal, no caso do tubarão. Ali em Piedade também, aquela área tem um canal ali, né? Então, a orla de Boa Viagem, Jaboatão, né? Boa Viagem, Recife, Jaboatão, Piedade, tudo foi aterramento, né? Historicamente, nós sabemos que era uma área de mangue e tudo mais, mas também, historicamente, sabemos que sempre houve contatos de seres humanos com animais marinhos. No caso do tubarão, há também a questão da orla. A nossa deslocamento de água na orla dessas cidades, ele é no sentido do norte. Então, há a presença do canal. Então, há também o contato e o desrespeito da comunidade em relação às placas de sinalização, a possibilidade do incidente. Tem gente toda hora nadando lá na área do mar aberto ali. Então nós sabemos, nós informamos, nós já temos evidências de que há possibilidade de incidentes com tubarões e algumas pessoas continuam a desrespeitar. Quando vocês veem um doido nadando lá, vocês pegam ele e trazem de volta? Não? Como é que faz? Existe uma área específica em Jaboatão, na área próxima à Piedade, que é proibido a entrada no mar, por conta da alta incidência de... Agora é o tal negócio, né? O bombeiro vai fazer o quê? O sujeito pega, entra, sabe, tem lá a placa, ele olha para a placa, ele entra, né? E às vezes a gente recebe a informação que não é o sujeito que tem algum problema mental, não é a pessoa que bebeu. O cara entra porque acha que pode entrar. Exatamente. Nós devemos, como sociedade, cumprir as determinações, as regras em segurança de todos, né? Então, as placas estão no local, a sinalização, à medida que o tempo passa, ela é sempre renovada, né? Considerando a deteriorização da natureza. A área de mar, ela é incidente, né? Constantemente. Então, nós fazemos a renovação dessa sinalização e informamos o cidadão. Por exemplo, no ano de 2023... foram 220 mil intervenções. O que se trata uma intervenção? Momento em que um militar, um guarda-vidas, ele aborda um cidadão na área de praia e informa dos riscos que aquele cidadão está correndo. Afinal, existe o risco na areia, existe o risco na entrada do mar, com a possibilidade de afogamento, incidente de tubarão, caravela, queda em pedra. Então, há vários riscos. Aquele pessoal, inclusive, você falou um negócio interessante, porque eu tenho uma imagem aqui, né, por cima, a imagem de drone em Boa Viagem, o cara pega e vai pescar lá. Vez por outra tem um que leva uma queda ali, não? Normal, porque a área de pedras não é para nós estarmos. Mas se houver a prevenção a pedra adequada, aí no meio, ó. Isso, a orla de Boa Viagem inteira, ela tem esse recife de arenito, né? Que é o acúmulo de areia. E aí acontece o quê? Faz com que ocorram possibilidades de afogamento e acidentes de traumas. Os afogamentos, eles estão próximos às correntes de retorno. Se o amigo observar na orla de Boa Viagem, dentre esses arrecifes, há várias passagens de água.
E isso faz com que nesses locais tenhamos especificamente as correntes fixas. Então essas áreas são sinalizadas pelos guarda-vidas e constantemente realizamos rondas com jet skis, pós a linha de Recife e antes mesmo da linha de Recife, quando observamos que alguém está chegando próximo dessa área. Então a prevenção é realizada, mas as pessoas precisam entender que quando o guarda-vidas ele apita na praia, ele está alertando uma possibilidade de acidente, porque os militares que estão na praia, eles estão observando e eles veem um acidente antes de acontecer. Então nós precisamos que a sociedade, quando observar o guarda-vidas apitando no meio da praia, algo está para acontecer. Então atente-se ao guarda-vidas, obedeça a sua sinalização, porque, acima de tudo, nós temos um ser humano ali trabalhando. O guarda-vidas ele está arriscando a vida, como sempre arriscou. Todos os incidentes em que o guarda-vidas chegou a tempo de fazer o socorro, ele entrou no mar mesmo assim. E até com o tubarão lá, o bicho rondando. Exatamente. Então, nós temos que ter o respeito, os militares que estão ali na praia, para deixar aquela orla ainda mais segura. Pessoal já falando aqui, Major Carlos, que o governo deveria lançar um aplicativo sobre as áreas de risco, principalmente para o turista. Já está lá no aeroporto, QR Code, o cara pá, aí já batia dentro do aparelho de celular, mostrando as áreas de risco. Porque, na realidade, nós temos aqui algumas praias que, do ponto de vista das ocorrências de afogamento, me chamam a atenção. Você vê, chega lá em Muro Alto, né? Uma incidência altíssima de, inclusive, turistas, porque a maré está baixinha, sobe muito rápido, tem a placa lá, vermelha, lá a bandeira, e a pessoa às vezes fala, mas, pô, tá a água aqui, dando na canela, e de repente cobriu, né? Aí você tem a área de Porto de Galinhas, mesmo que não tem muito problema, você tem o Arrecife, mesmo aquela área de Maracaípe, que até o surfista gosta, mas o vai e vem das ondas parece que não permite essa questão de afogamento. Mas a questão de Muro Alto é impressionante. Nós tivemos 2 óbitos agora recente. Sim. O mar está em constante movimento. As correntezas estão em constante movimento. E assim, corrigindo apenas um detalhe, o mar ele não sobe tão rápido. Demora 6 horas para ele sair de uma maré baixa para uma maré alta. Então, é a manguaça. Isso. Quando as pessoas elas ingerem bebida alcoólica e estão em meio líquido, naturalmente, só ingerir bebida alcoólica nós já perdemos o reflexo e acabamos nos levando a dar um mergulho mais profundo, a entrar mais no mar, ficamos mais eufóricos, ficamos mais ousados. E é nesse momento de ousadia que as placas são desrespeitadas, as bandeiras de sinalização também. E aí, com essa intenção, considerando que nós estamos na operação verão, né, o calor está mais intenso, menos chuvas, menos ventos, a partir de agora, do meio até fevereiro, o Corpo de Bombeiros ele inicia a operação verão, ele faz uma ampliação de cerca de 78% de efetivo durante os finais de semana, que é quando nós temos a maior concentração de pessoas. E certamente os guarda-vidas que atuam naquela área também fazem uma ampliação, considerando a maior quantidade de pessoas na praia. Mas, acima de tudo, como dito inicialmente, é uma responsabilidade de todos. Responsabilidade do bombeiro faz a prevenção, responsabilidade do cidadão que está na área que deve seguir as orientações dos guarda-vidas. Por essa razão, eu trouxe aqui, né, a título de conhecimento, uma bandeira de guarda-vidas, que é a bandeira que sinaliza a nossa presença. Vermelho e amarelo são cores que fazem contraste com a água do mar, com a linha de praia. Por essa razão, nós estamos sempre muito amostras para que a informação ela seja prestada da melhor maneira possível. Por essa razão, também informamos que os pais, quando levam as crianças para a praia, busquem colocar nos pequenos cores chamativas, que também façam contraste com a água do mar. Por exemplo, jamais devemos colocar uma criança com a camisa azul, porque caso ela entre na água do mar, ela vai sumir visualmente dos pais. Mas por um amarelo, um laranja, são cores vermelho que fazem contraste direto. Então, agindo preventivamente, mesmo em locais de grande risco de afogamento, se seguirem as orientações corretamente, todos estaremos felizes e, acima de tudo, seguros. Iremos para a praia e retornaremos para os nossos lares
com a missão cumprida por parte do Corpo de Bombeiros e com a família completa por parte do cidadão. Então, fechando, é uma questão de trabalho conjunto. O afogamento ele está presente em todos os ambientes aquáticos, tanto na linha de praia, rios, lagoas, piscinas, mas se nós agirmos de forma preventiva, acima de tudo, tudo corre conforme previsto. Mas, no caso de um acidente, importante também trazer, jamais entre na água para socorrer uma pessoa de afogamento. Lance um objeto flutuante, ligue 193, chame o Corpo de Bombeiros, pois enquanto está ocorrendo a tentativa de salvamento daquele cidadão, o socorro já está a caminho. Não deixe para chamar o socorro apenas quando a vítima já estiver na areia, porque ainda iremos sair dos quartéis. Então, trabalhamos de prontidão, temos uma previsão de 1 minuto sair do quartel. Então, quanto mais rápido o socorro for acionado, através de, mais uma vez, 193, e eu repito, 193, porque muita gente não sabe o número do Corpo de Bombeiros. Então, chame o socorro, lance o objeto flutuante, que aí as intervenções serão realizadas. Para você ter uma ideia, no período de operação inverno, que a incidência de pessoas é menor, nós tínhamos cerca de 9 postos nas praias, 9 unidades táticas, envolvendo embarcações, guarda-vidas, e agora na Operação Verão, nós estenderemos durante o final de semana para até 16 postos, ou seja, quase dobraremos a quantidade de guarda-vidas na praia, a quantidade de embarcações na orla, e aí, mas ainda assim, por mais intervenções, prevenções sejam realizadas nas praias, nós precisamos que ao escutar um apito, o cidadão que está naquele ambiente, ele atente ao apito e observe o guarda-vidas, porque nós também ficamos tristes quando todo o trabalho realizado não consegue salvar uma vida. Afinal, uma vida ela não tem preço. E diariamente nós temos militares todos os dias para evitar que as vidas sejam perdidas. Major Carlos, aqui nos nossos finalmente, lembrando que nós temos muitas praias, nosso litoral é imenso e toda praia tem uma situação um pouco diferente. Mas até praia que eu pensava que não teria problema de afogamento, nós tivemos no final de semana Olinda. Né? Então tem que se ligar, ter cuidado. Sim, toda a orientação ela é importante. O Corpo de Bombeiros, através das mídias sociais, constantemente envia à sociedade informações de prevenção. Então elas devem ser colhidas e seguidas à risca, porque a nossa vocação é salvar, nós estamos sempre disponíveis para a sociedade. Nossa missão é cuidar de pessoas. Então precisamos que as pessoas queiram ser cuidadas e estejam à disposição das orientações do Corpo de Bombeiros. Os locais aquáticos, busquem identificar as crianças com a roupa adequada, evitar boias circulares ou boias infláveis na área de praia, pois este material ele pode desprender-se da criança e vir a levar ao afogamento. Eles podem colidir com pedras e furar, e também vir levar ao afogamento. Busque a orientação dos guarda-vidas, busque praias com guarda-vidas, certamente nós estaremos mais seguros. Os militares estarão distribuídos nas principais possibilidades de afogamento na orla do nosso estado, inclusive do interior, existem guarda-vidas também em algumas cidades, no caso de Petrolina, e certamente muito será feito. A atividade preventiva, através de bandeirolas, através de informativos das mídias sociais, é sempre importante nós estarmos atentos. Identificar as crianças, mais uma vez, e traga essa informação, é muito importante, porque no período de 7 de setembro tivemos algumas crianças perdidas na praia, e se elas estiverem devidamente identificadas, normalmente as pessoas entregam os guarda-vidas entram em contato com os familiares para que elas sejam devidamente devolvidas. Então é muito importante, e sabendo que toda criança de hoje é o adulto de amanhã, as crianças do nosso país elas são o futuro do país, nós temos um programa chamado Guarda-Vida Mirim, nós levamos a informação para crianças da atividade preventiva, a função do guarda-vidas, como elas devem se comportar, e é um programa bem legal, já fizemos atualmente com 69 crianças, estamos entrando às principais escolas
mais próximas à Boa Viagem, para também fazer a atividade preventiva em relação a animais marinhos. Então é um programa bem legal que traz a criança para o Corpo de Bombeiros. Naturalmente, as crianças elas veem o Corpo de Bombeiros como um herói, né, como uma referência de cidadania, e é por essa razão que a gente está trazendo elas também para o bombeiro, que faremos, de certa forma, o nosso estado ainda mais seguro, mas em caso de necessidade, não exime-se em chamar o Corpo de Bombeiros através do 193. Nós estaremos de prontidão 24 horas por dia, todos os dias do ano, para atender a sociedade.